Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Efésios. Quando nós abrimos a epístola que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, logo no primeiro capítulo, você tem delineado ali toda a obra da salvação. E um tópico fica capitulado, que é a questão da glória de Deus na salvação do pecador. Você vai observar que quando ele descreve a obra do Pai, para a glória de Deus, ele descreve a obra do Filho, para a glória de Deus, e o mesmo acontece com a obra do Espírito Santo. Então, toda a obra da salvação, ela deve glorificar ao Senhor. E quando eu digo isso, eu me refiro não somente àquela ocasião em que você é alcançado pelo chamado eficaz, ou a vocação eficaz, e é despertado e nasce de novo, mas durante toda a sua salvação, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, logicamente consumação de todas as coisas, e a sua perpetuação. Então, Deus é glorificado em toda a sua salvação. Nesse sentido, então, irmãos, quando nós olhamos para a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, ele vai, dentro dessa temática, direcionar-se à igreja, dirigir-se à igreja, de tal modo que aqueles irmãos entendessem exatamente isso, que eles foram salvos para a glória de Deus e que também deveriam viver para a glória de Deus. Essa compreensão deveria estar presente ali na vida daqueles crentes, tá bom? Então, nós vamos iniciar a leitura desse texto, verso 1 do capítulo 1, vou ler o verso 1 e 2, e a partir daí nós vamos trabalhar nessa perspectiva da carta. A igreja cristã deve existir e viver para a glória do Senhor, tá? Então lembre-se disso, a igreja de Cristo, deve existir e viver para a glória do Senhor, ok? Então vamos ler os versos número 1 e 2, orar, depois eu farei a leitura e iniciaremos então a exposição desse tema de hoje. Pai, nós queremos te agradecer porque nos trouxe aqui e nos deu a tua palavra, inclusive traduzida para o nosso próprio idioma. Rogamos que o Senhor, o Espírito, nos ilumine e que possamos, ó Deus, ter uma vida em Cristo que honre ao teu nome. Faz isto, ó Deus. Te pedimos confiado nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, Efésios capítulo 1, versos 1 e 2 é assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Logo nessa introdução, o apóstolo Paulo já apontou algumas coisas aqui que são essenciais para esta epístola, a compreensão dela. A primeira delas, que o apóstolo Paulo tem a compreensão de que ele é apóstolo tão somente porque Deus assim agiu na vida dele e o chamou para isto. Esse chamado do apóstolo Paulo, ele ratifica em várias das suas epístolas. Por exemplo, se você abrir Romanos capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falando isso. Por favor, abra lá rapidinho para você perceber isso, que o apóstolo Paulo compreendia a natureza da sua existência em Deus e também do seu chamado. Então, em Romanos capítulo 1, você vai ler, a partir do verso número 1, o seguinte, preste bem atenção: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? O evangelho de Deus. Então, a compreensão do apóstolo é que a vida dele está centrada em Cristo Jesus. Ele foi chamado em Cristo Jesus, ele recebeu uma santa vocação da parte de Cristo Jesus, ele recebeu uma missão da parte de Cristo Jesus, e isto é a expressão da vontade de Deus. E aqui vontade é vontade no sentido da perspectiva futura, tá? Não é uma vontade passageira, mas uma vontade permanente e que aponta para o fim de todas as coisas. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa introdução é que essa carta, ela é destinada aos santos e fiéis, logicamente, que vivem em Éfeso, e isso em Cristo Jesus. Note bem
que o texto diz assim: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, alguém só pode ser santo, separado e fiel ao Senhor somente porque ele está unido a Cristo Jesus. Ninguém será santo e nem será fiel à parte do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante aqui no escopo de toda essa carta. Por quê? Certa vez estava ouvindo um estudo que foi proferido por um autor, ele tem alguns livros traduzidos aqui, o Sinclair Ferguson, e ele estava estudando exatamente essa epístola aos Efésios, e a questão que ele levantou foi a seguinte: se nós tivéssemos que dar nome aos cristãos, não é? Naquela época, e logicamente que valia para hoje, vale para hoje, que nome nós daríamos? Aí alguns diriam, cristãos, né? Crentes. E aí ele vai dizer o seguinte, que pela ênfase da epístola aos Efésios, o nome que mais se adequa à nossa realidade é em Cristo. Então, se você pudesse se identificar, você se identificaria como o quê? Em Cristo. Por quê? Porque não há vida cristã fora de Cristo. Por isso que Paulo, logo na introdução, coloca que você é santo, separado, e é fiel, porque você está unido a Cristo. Fora dele, impossível. Então, já de antemão, já considerem isso, né? Alguém que quer ter vida cristã fora de Cristo, impossível. Ele pode até dar esse nome, mas fora de Cristo, não. Impossível. Impossível. Então, essa é a segunda coisa. Então, a primeira, o apóstolo Paulo tem consciência de quem ele é e para o que ele foi chamado, cumprindo a vontade de Deus. E ele também destina-se à igreja, que também deveria ter consciência de que ela é santa e fiel, porque ela está unida a quem? A Cristo Jesus. Para que vocês percebam a ênfase disso, no capítulo 1 ainda, do verso número 3 até o verso número 14, você vai observar esta ênfase do em Cristo. E alguns até dizem que em demasia, né? Mas não é demasiado não, pelo contrário, é exatamente para enfatizar que a sua nova vida está em Cristo Jesus. Então eu vou ler a partir do verso número 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais, primeira vez, grave aí, em Cristo, assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Cristo. Então, só aí nestes versos já teve várias vezes esta ênfase desta nova vida em Cristo Jesus. Então, recapitulando, você tem no apóstolo Paulo a convicção de que ele foi chamado para cumprir a vontade de Deus, foi salvo e foi comissionado, e que ele tem consciência de que a igreja só é santa e fiel porque ela está unida a quem? A Cristo Jesus, certo? A terceira coisa que eu quero destacar nessa introdução, resumidamente, é que quando o apóstolo Paulo faz a sua saudação, que era comum também nas outras epístolas, ele deseja que essa igreja seja alvo de duas coisas muito importantes, cuja fonte é o próprio Deus, por meio de Cristo, que são as seguintes: graça a vós outros e paz. Logicamente que quando Paulo está falando dessa graça aqui, é a graça especial, a graça salvadora, ou salvífica, como alguns chamam, tá? Essa graça que ele deseja. E uma pessoa só vai experimentar a paz que excede todo entendimento, se ela tiver sido anteriormente alcançada pelo quê? Pela graça do Senhor, tá bom? Então eles olham para esta igreja, eu desejo duas coisas para vocês: que vocês sejam alvos da graça do Senhor, esta graça especial, essa graça salvadora, tá? E que vocês também experimentem o quê? Paz. Rapidamente, abra sua Bíblia aí em Tito capítulo 2. Quando nós falamos de graça salvadora, eu não estou me referindo apenas à graça que é manifesta quando você é salvo, mas aquela que faz parte de toda a sua vida, tá? Então, até Jesus Cristo voltar, você vai sempre precisar desta graça, razão pela qual o apóstolo Paulo deseja que a igreja experimente e usufrua deste benefício, tá? Então, essa graça é essa que está aí em Tito capítulo 2, verso de número 11, por favor. Eu gostaria que vocês lessem
do verso número 11 até o verso número 14, todos juntos. O que é dito? Porquanto e as paixões, vivamos sensata, aguardando e a manifestação da glória. Pronto, até aqui. Observe bem, essa graça salvadora, né? Ela se manifestou apenas no momento que eu fui salvo? Não, ela disse, ela vai acompanhar você durante toda a sua vida, porque ela é a graça salvadora, mas é a graça educadora. E neste processo educacional do Senhor, é pela graça que Ele faz você renunciar ao velho homem e passar a caminhar como um novo homem em Cristo Jesus. Por isso, que quando o apóstolo Paulo diz, olha, a graça e a paz, ele está consciente de que essa graça vai acompanhar a vida do crente o tempo todo. Então você não é alvo da graça só no momento de ser regenerado, você é alvo da graça por toda a sua vida. O apóstolo Paulo passou pela experiência, né, do espinho da carne, que vocês conhecem, e ele fez o pedido para que Deus aliviasse aquilo ali, resolvesse aquele problema, e a resposta do Senhor foi que a graça de Deus bastaria para ele. Então a graça nos acompanha de modo pedagógico, tá? Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está desejando essa graça. E logicamente que aqueles que foram alvos da graça, eles também experimentarão a paz que excede o quê? Todo entendimento. Pastor, que paz é essa? É a paz que flui da nossa reconciliação com o Senhor, por meio de Cristo Jesus. Por favor, agora abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5, por favor. Verso 1. Então, quando nós somos reconciliados com Deus, fomos justificados, nós experimentamos a paz que excede todo entendimento. Então, verso 1, capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, agora observe bem, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que agora ficou clara essa introdução, destacando aqui esses 3 pontos, né? A convicção do apóstolo Paulo que ele foi chamado para ser apóstolo, não é? Chamado eficazmente, salvo e designado para essa missão, que ele também entende que a igreja deve ser santa e fiel, e isto somente por meio de Cristo Jesus, e que essa igreja depende do Senhor, porque do Senhor ela terá a graça, que não apenas atuou no momento da regeneração, mas por toda a vida, e ao mesmo tempo a paz que excede o quê? Todo entendimento, que flui da reconciliação com o Senhor. Diante disso aqui, irmãos, o que nós temos agora? Paulo então vai se destinar a essa igreja e trabalhar 2 questões maiores. A primeira delas é fazer com que aqueles irmãos entendessem o que é ser igreja, uma questão de identidade. E isso vai do capítulo 1, verso 3, até o capítulo 3, no último verso. Depois eles vão ouvir do apóstolo Paulo por meio da epístola, agora, como é que eu sou igreja? Então, primeiro uma questão de identidade, e segundo uma questão de ordem prática. E aí a primeira pergunta que eu faço a vocês diante disso é a seguinte: se você não sabe a sua identidade, você saberá o que fazer? Parece muito óbvio, né? Então, se eu não sei quem sou, o que eu vou fazer? Então, imagine que você, hoje em dia isso tem se tornado muito comum, né? Se enxerga como um animal. Tem gente que faz isso? Tem gente até que muda a sua fisionomia para parecer com um animal, não é? Faz cirurgia plástica, bota bigode de gato, bota orelha de gato, se pinta. Tem isso hoje. Então, se ele se enxerga do ponto de vista da identidade como animal, como é que ele vai se portar? Como animal, embora não seja. Então, não é à toa que a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz, antes de falar de uma vivência cristã, é atestar a essa pessoa qual é a nova identidade dela em Cristo.
E você precisa ter ciência disso também hoje. Então, qual é o caminho que é meu propósito hoje, nessa manhã? Que o apóstolo Paulo vai forjar essa identidade cristã nesses crentes ali da região de Éfeso. Como é que ele quer entender isso? Então vamos agora para o verso 3, por favor, do capítulo 1. A primeira coisa que ele vai falar sobre a sua identidade, a sua nova identidade em Cristo, é fazer com que a igreja entenda a sua origem. Onde surgiu a igreja? Com quem? Como que foi que esse povo veio à existência? Porque uma coisa é você entender o relato da criação, você entender o início da humanidade, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, está lá explicado. Mas outra coisa diferente é você entender a origem da igreja, que não está ali no relato da criação originalmente. Você não tem lá, aqui surgiu a igreja. Não tem isso não. Embora já saibamos que ela já está lá, porque a igreja já está presente no Antigo Testamento, mas não tem com esse grau de especificidade. Então, o apóstolo Paulo vai fazer com que a gente lance os nossos olhos para a eternidade, onde lá Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram salvar um povo. Então imagine que ele está abrindo uma cortina e mostrando para você o que aconteceu lá para que você hoje fosse igreja. Você sabia disso? É um mistério revelado. Como que isso aconteceu? Como é que hoje a gente pode dizer que nós nos ajuntamos aqui e somos igreja do Senhor? Qual é a origem disso? Então ele está mostrando a sua genealogia espiritual, de onde você veio. Porque talvez se for a genealogia sanguínea, você saiba, né? O nome do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, seu bisavô, seu tataravô, seu cacaravô. Você pode saber aí, levantar a genealogia, saber que ele veio de outro continente. Mas em Deus, como é que isso se dá? Então ele vai mostrar para a gente, a primeira coisa da nossa identidade, qual é a nossa origem como igreja. E a existência da igreja está em Deus. Então a igreja não é, grave bem isso, a igreja não é um projeto humano, é divino, grave isso. A igreja nunca foi, não é e jamais será um projeto humano. É um projeto o quê? Divino. Divino. Deus decidiu criar a igreja. Tá? Como é que isso se deu? Vamos olhar o texto? Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões, o quê? Em Cristo. Então, a igreja, ela surgiu da terra ou dos céus? É um projeto celestial, onde Deus habita. Então não foi um projeto forjado na ponta de uma esquina, tá? Não foi um projeto fruto de confabulação humana. Deus, nos céus, decidiu forjar a igreja. Você tem que entender isso, tá? E ele diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então antes de Gênesis 1:1, Deus decidiu o quê? Criar a igreja. Então ele está descortinando, lembra que eu falei agora há pouco? Ele abriu a janela e está mostrando para você, ó. Olha lá de onde você veio. Você veio do céu, você veio antes da fundação do mundo. Lá, aqui eu vou usar o termo, né? No conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, foi decidido que existiria um povo do Senhor, escolhido por Ele, predestinado por Ele. Esse povo é a igreja, tá? Ok? Prosseguindo, assim como nos escolheu, verso 4, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante, então ele já deu aqui um alvo para a igreja. Onde é que está esse alvo nesse verso 4, irmãos? Onde está a finalidade de ser igreja aqui? Para sermos santos e o quê? Santo tem a ver com santidade, pureza,
irrepreensibilidade tem a ver com culpa. Então ele está dizendo assim, para ter um povo que é puro e que não tem o quê? Culpa diante de Deus. Porque quem não é santo e nem é puro, ou irrepreensível, digo, não tem como se apresentar diante de Deus sem ser consumido. Mas no caso da igreja, ela já foi escolhida para ser apresentada desta forma: santa e o quê? Irrepreensível. Por meio de quem? Do único santo e irrepreensível, que é quem? Jesus Cristo. Então, Deus está usando o apóstolo Paulo aqui para mostrar essa igreja em Éfeso o que é ser igreja, qual é a identidade dessa igreja. E essa identidade deriva exatamente do Senhor que criou a igreja. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 19. Nesse texto, nós temos aqui a origem terrena, a origem o quê? Terrena da igreja em Éfeso. Por que eu estou fazendo esse destaque de origem terrena? Porque a celeste foi onde? Na eternidade. Deus já tinha decretado. Agora, do ponto de vista terreno, quando foi que essa igreja surgiu? Quando foi que ela foi plantada ali? Tá? Por favor, Atos 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em língua quanto profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como que? Gregos. Então, aqui está a origem terrena da igreja em Éfeso. Ok? O relato de Lucas, quando foi que ela surgiu. Mas a celeste foi onde, irmãos? Na eternidade. Então, recentemente, a gente comemorou o aniversário da igreja da Pissarreira, não é? 16 anos, né? De organização eclesiástica. E 35 desde a sua fundação. Então, terrenamente, quando surgiu a igreja da Pissarreira? Há 35 anos atrás. Mas dentro do projeto de Deus, quando? Na eternidade. Então você faz parte de uma comunidade cujo projeto de existência é eterno. Embora a gente possa mensurar terrenamente quando foi que iniciou, mas desde a eternidade a igreja já foi posta pelo Senhor. Então a primeira coisa que Paulo quer é que você entenda isso. A igreja é um projeto eterno de Deus, é um projeto divino. Ok? A natureza da igreja é a natureza o quê? Divina. Não é humana. Ficou claro? Pastor, qual seria uma implicação disso? Por exemplo, você conhece alguma empresa que surgiu, ficou famosa e faliu? Sim ou não? Eu acho que sim, né? Todos nós. Beleza. Você já viu igreja falir? Cuidado com a resposta, tá? Porque até fizeram um trocadilho, né, com um programa que passava aí, eu acho que era nas manhãs de sábado, era domingo, não lembro, pequenas empresas, grandes negócios, e fizeram o trocadilho dizendo que eram pequenas igrejas, grandes negócios, pejorativamente. Não concordo com isso, mas fizeram. Mas muitos desses pequenos negócios, né, ou grandes negócios, fecharam. E se você ler o livro de Atos, você vai ver um momento em que disseram assim: levantou uma pessoa chamada Judas e tal, outra dizendo que era Jesus. Aí um homem sábio dentro da cristiandade disse: meus irmãos, se é de Deus, não adianta a gente lutar contra, mas se não é, ela vai morrer.
Então, com isso eu estou dizendo o seguinte: por ser um projeto divino, a igreja do Senhor nunca morre. Mas fecham. Qual a diferença? Qual é a diferença? Porque a ideia de fechar está relacionada à organização e não a organismo. Então a igreja, enquanto organismo, corpo vivo de Cristo, nunca morrerá. Mas enquanto organização, pode fechar mesmo. Infelizmente. É triste, alguns não viriam, mas pode acontecer isso. Mas a igreja, enquanto organismo, nunca. Com isso eu estou pregando contra denominações? Não. Eu estou mostrando que por ser de igreja de origem divina, ela nunca morrerá. Lembra disso? Ó? As portas do inferno não prevalecerão. Pronto. Então não tem o que fazer. Ela vai prosseguir. A igreja vai permanecer. Não importa vir perseguição, não importa vir calamidades meteorológicas, problemas, não importa, a igreja vai permanecer, haverá sempre um remanescente fiel. Agora, como é que eu sei disso? Como é que eu posso me alegrar e me confortar com isso? Se eu entender que, com relação à minha identidade, a igreja é de natureza o quê? Divina. É um projeto de Deus que foi feito onde? Na eternidade. Diga, meu filho. Pastor, pois não. Então aqui a gente pode concluir que, apesar de Paulo estar se referindo especificamente à igreja em Éfeso, ele está tendo em vista a universalidade da igreja. Perfeito. Inclusive, há uma discussão sobre o fato dessa carta ser dirigida somente a Éfeso. Por quê? Porque como Éfeso era uma região geograficamente estratégica da Ásia Menor, então é possível que essa carta ela tenha funcionado como uma carta circular. Então, não somente para a igreja que estava na cidade de Éfeso, mas por todas aquelas que eram alcançadas. Porque lembre que eu li agora há pouco em Atos 19, verso 10, Atos 19, 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como... Então, o alcance do ministério do apóstolo Paulo não foi só em Éfeso. Logo, por implicação, esta verdade não é apenas para Éfeso, mas para todas as igrejas em todo o tempo. Está claro? Tranquilo? A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção com relação à sua identidade, que eu já falei e quero frisar novamente, então não vou perder muito tempo nisso. Eu até li com os irmãos, em Cristo, para Cristo, por meio de Cristo. Aí eu disse, irmãos, lembrem bem que não há igreja fora de Cristo. Ok? Então a sua identidade é em Cristo. Em Cristo. Lembra que eu falei do teólogo agora há pouco, né? Se tivesse que dar um nome a crente, como é que seria? Em Cristo. Então fora de Cristo não há igreja. Então se você quiser ser parte da denominação, você até pode ser. Mas parte da igreja só se você estiver em Cristo. Então o que eu tenho que aferir na minha vida? Se eu sou membro de uma denominação, embora isso seja importante? Não, se eu estou em Cristo. E aqui, por favor, não estou colaborando com desigrejado, viu? Porque o mesmo Cristo que me trouxe do mundo para a igreja, diz para eu permanecer nela e nela congregar. Tá bom? Então, não estou apoiando desigrejado não, por favor. Eu estou referindo essa questão da identidade, que sua identidade está em Cristo. Isso é muito importante. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção sobre sua identidade está no seguinte fato: como foi que a igreja foi chamada do mundo para fazer parte do povo do Senhor? Como foi? Foi um assobio? Você foi chamado por um assobio? Um estalar de dedo? Não. O chamado se deu pela pregação do Evangelho. Por favor, veja comigo aí, verso de número Efésios capítulo 1, ok?
verso número 13 e 14. Abriram aí? Leiam juntos aí, por favor, Efésios 1, 13 e 14, o que é dito? Pronto, até aqui. Depois a gente leu 14. Em quem também vós, depois... se é depois, não pode ser o quê? Antes. Então não tem como você fazer parte da igreja sem que antes você tenha ouvido, preste atenção, e crido no Evangelho. Por que estou enfatizando ouvido e crido? Porque tem muita gente que ouve, mas não crê. Que seria a vocação geral. Então é possível que a gente tenha muitas pessoas que ouviram o Evangelho, mas que ainda não creram. Mas aqueles que fazem parte da igreja, não somente ouviram, mas também o quê? Creram. Por quê? Por favor, 1 Tessalonicenses 2, 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Abriram? Posso ler? Acharam aí? Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está o quê? Operando eficazmente em vós, os que credes. Então, o ouvir da palavra para você ser igreja tem que vir acompanhado de quê? De fé. Aí eu pergunto para você, você acha que tem gente aqui, vou falar do nosso quintal, que ouve e não crê? Meu filho, tem. E como tem? E é possível que em algum momento ele até se engane, achando que tem jeito de crente, tem cara de crente, fala como crente, veste como crente, faz até coisa de crente, mas não é crente? Tem. Porque o ouvir da palavra necessariamente tem que vir acompanhado do crer na palavra. É fé, irmãos. Então, como é que eu posso dizer que eu faço parte do povo de Deus se eu não tenho consciência de que a igreja é divina, que o fato de eu ser da igreja é somente pela ação de Cristo e que esse ingresso se deu por ouvir e crer no Evangelho? Qual foi a outra forma que você decidiu entrar na igreja? Porque você acha que você pensou direitinho e acha que é melhor? Você acha que foi por causa das suas vãs especulações mentais? Não, meu filho. Foi pela operação eficaz do Espírito Santo, que age por meio da pregação do Evangelho fiel. Fora disso não tem como. Então a primeira coisa que Paulo fala é o quê? Para você entender o que é viver para a glória de Deus, você precisa entender o que é a igreja, com a sua identidade. E na sua identidade você tem que entender que a igreja é o povo que teve origem na eternidade. É o povo que está relacionado com Deus por meio de Cristo. E é o povo que ingressou por meio da pregação e fé no Evangelho. Até aqui alguma pergunta? Alguma consideração? Ótimo. Isso é tão maravilhoso que aí o apóstolo Paulo encerra essa sessão fazendo uma oração. Para quê? Para que o povo entendesse isso. Então isso que eu estou dizendo para vocês aqui, é possível que alguns não entendam. E Paulo estava ciente disso, então ele queria que o povo tivesse profundidade na sua crença. Veja comigo aí, por favor, Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, agora veja bem, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, agora observe bem, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento,
qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu quê? Quantas coisas ele está pedindo aí para a igreja? Estou perguntando e já apontando. Está pedindo quantas? 3. Quais são as 3? Repete aí para mim, olhando o texto. Primeira delas, saberdes que qual a esperança do seu chamamento. Primeira coisa. Irmãos, eu tenho pedido a Deus que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento. Ou seja, o fato de vocês terem sido chamados pelo Senhor, o que isso representa em termos de perspectiva futura, que norteia o seu presente? O que isso representa? Você tem que saber disso. O que lhe aguarda no futuro como igreja? Para que você viva agora com essa expectativa do futuro. Pastor, isso tem relação com o crente? Tem. Exemplo. O apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? E se ressurreição não acontece, então comamos e bebamos, porque amanhã é o quê? Então, se você não tem esperança futura, de que vale ser crente agora? Alguém diria assim, vale, pastor, porque eu não fumo, eu não bebo, não vou ser preso, né? Eu tenho uma vida ajustada, então tem benefício? Tem, mas do ponto de vista da redenção, se você não tiver esperança futura, meu filho, não há razão de você estar aqui. Então Paulo disse, a primeira coisa que eu quero é que vocês entendam como igreja, que tem essa identidade, o que espera vocês no futuro, em Deus. A segunda coisa que eu quero que vocês tenham, veja aí que ele diz, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmão, vocês têm noção do que aguarda vocês no céu, em termos de riquezas? Sabe por que a gente tem aproximada? Não experimental ainda, tá? Aproximada, porque houve revelação disso. Veja Apocalipse 20, 21. Não precisa ler não, só lembrar. Leia lá que você vai ver o que é que te aguarda. João 14, Cristo falando, vou preparar um lugar para vocês. Na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Você acha que Cristo vai preparar lugar ruim para a gente? Alguém que deu a sua vida por amor vai ter lugar ruim? Não. Então ele está dizendo, eu quero que vocês comecem a andar aqui nessa terra, lembrando o que é que tem preparado para você de riqueza no céu. E a terceira e última coisa que ele diz é qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E preste bem atenção que o apóstolo Paulo fala 2 vezes desse poder aqui. A primeira é aqui nessa porção, e a segunda é lá no capítulo de número 3, no finalzinho, quando diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E qual a grande demonstração de poder do Senhor? É a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, qual a implicação disso na carta? Você entender que é cristão é uma coisa, você viver como cristão é outra. Estão relacionadas. Mas para você viver como cristão, você precisará necessariamente do poder de Deus, porque você vai lutar contra coisas terríveis. E Paulo está dizendo, eu quero que vocês entendam, não somente a esperança do seu chamado, a riqueza que lhe espera, mas o poder que está disponível para você viver como crente. Já viu aquela pessoa que diz assim, eu não consigo? Isso é verdade, não consegue mesmo não, mas Deus deu poder para você conseguir em Cristo. Por nós mesmos não vai conseguir, não tem nem jeito, não tem nem o que pensar, não vai conseguir, pela força máxima não vai conseguir, mas Deus deu poder para você conseguir em Cristo. Então veja que o pensamento do apóstolo Paulo está todo alinhado, de modo que ele quer que você entenda qual é a sua identidade como igreja. Está claro? Alguma pergunta? Nada? Beleza. Alguém diria assim, mas apóstolo, eu entendi essa identidade,
Mas quem disse que eu estou precisando disso? Quem foi que advogou que eu preciso dessa identidade? Eu tenho uma identidade própria, aí eles têm mesmo, que foi transformada. Então, a segunda coisa importante para que você viva como igreja é, primeiro, entender a sua origem, natureza. Segundo, é entender que Deus te vivificou. Tá? Por favor, capítulo 2 de Efésios, verso 1. Olha só, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também o quê? Os demais. Então, aqui ele vai descrever quem nós éramos antes de Cristo Jesus. No primeiro capítulo ele diz o que Cristo fez para salvar. Agora ele vai mostrar quem foi que Cristo salvou. Então, você vai dizer assim: pastor, mas por que eu preciso olhar para trás e ver quem eu era? Porque dentro do processo de santificação, você vai precisar de paradigmas. Um deles é este: é quem você era e não pode ser mais, e aquilo que você tem que ser. Vamos ver isso na carta? Abra sua Bíblia aí em Efésios 4. Olha esse paradigma aqui, verso número 17. Então, a pergunta é: por que ele está me mostrando que como igreja, eu era assim antes da ação de Cristo? Tá? Por que está revelando a minha natureza? Aí ele vai dizer, ó: isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Vocês não eram regenerados, não são gentios, né? Por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de o quê? Então, esse paradigma é para dizer o seguinte: olha, uma vez que você é igreja do Senhor, e Ele te salvou, você precisa de algum modo lembrar de onde você veio. O que é que você fazia? Para não fazer mais. Ficou claro isso aqui? Então não é lembrar para ter saudade e voltar, como aqueles que saíram do Egito. Ah, que saudade do alho, do mel, lá a gente tinha comida, a gente apanhava que nem doido, mas a gente ainda tinha o que comer, né? Esse desejo pela escravidão. Não quer isso. Ele está dizendo: olha, de lá você já saiu, para não voltar mais. Então, se eu tenho essa nova identidade em Cristo Jesus, eu vou olhar para trás, vou me envergonhar das coisas que ficaram para trás, mas eu preciso ter esse referencial. Por quê, pastor? Porque se eu não tiver esse referencial, eu corro o risco de andar nos caminhos de outrora, que Deus não quer que eu ande. Está claro isso aqui? Então, dessa perspectiva do que é ser igreja, lembrar que a igreja foi um povo redimido do cativeiro do pecado. Grave aí: a igreja é um povo o quê? Redimido do cativeiro o quê? Do pecado. Para voltar para lá? Para esquecer de onde é que eu vim? Não, você tem que lembrar. Não vai ser uma lembrança tormentosa, porque você já foi perdoado. Não vai ser uma lembrança cobiçosa, porque de lá você já saiu. Mas uma lembrança de dizer assim: eu não quero mais aquilo. Eu não me orgulho do que fiz. Eu louvo a Deus porque Ele me tirou de lá. Diga, santo irmão. Pastor, e como ficaria a situação, por exemplo, contrário daqueles que outrora estiveram conosco e hoje estão afastados, nessa perspectiva de olhar para Duas coisas a Bíblia fala sobre isso. Pessoas que estiveram conosco e estão afastados. Primeiro, nunca foram dos nossos. Então eles não estão afastados. Eles nunca foram. Está claro? Não é que eles estão afastados, eles nunca foram.
roupa de crente, jeito de crente, fala de crente, Bíblia de crente, cargo de crente, funções, mas não era crente. Então eles estão longe porque nunca foram. É uma coisa. Segunda coisa, aqueles que se desviaram da fé caíram. E nesse sentido, Gálatas 5:1, se colocaram de novo debaixo de jugo de escravidão. Então eles serão crentes, enredados pelo pecado, porque não observaram o que o Senhor disse com relação à vida de santidade, mas que no tempo próprio, doutrina da providência, Confissão de Fé capítulo 5, depois você lê a seção 4 e a 5, que vai falar que Deus permite que tais pessoas andem por algum tempo, não é todo tempo, e nem é finalmente, para aprender algumas coisas. Primeiro, que o diabo é mau, que o pecado é ruim, e que Deus é bom. Não tem gente que precisa tomar uma pancadinha para aprender? Tem ou não tem? Tem. Tem gente que tem que rastejar, meu filho. Deus vai permitir isso, para ele aprender. Ok? Então só tem duas possibilidades: ou nunca foram, por isso estão longe, então nunca estiveram, tá? Ou então são, mas permitiram-se ser cativados pelo pecado novamente e desceram ladeira abaixo. Como vai voltar eu não sei, viu, meu irmão? Vai voltar. Agora, se vai voltar sem um braço, sem a perna, sem um olho, não sei, mas vai voltar. Era melhor que não fosse, né? Então vigie e ore para não entrar em tentação. A carne, o espírito está preparado, mas a carne é o quê? Então, se você é crente, faça de tudo para manter-se no caminho de santidade. Não queira arriscar. Aqui é igual aquela vida daquele crente, né? Ele está vendo o abismo, aí diz, ai, Deus me segura. Aí ele está aqui, ó. Então não é melhor ficar limpinho? Quem é? Diga, meu filho. Alberto, filho. Bom dia. Bom dia, meu filho. Pastor, o primeiro caso que o senhor falou aí, né, a resposta ao irmão. Diz que nunca foram. Exato. Referente ali também se enquadra o que está em Hebreus 6, 4-6. Isso, perfeito. E desta forma é impossível eles retomarem nos termos do que está preconizado na Bíblia? Que nunca foram, não são eleitos de Deus, nunca se arrependerão. Um exemplo bíblico: Judas experimentou da graça, viu o evangelho, fez milagre, pregou, mas não se arrependeu para a vida. Impossível renová-los para arrependimento. Então, existem desses. Tá bom? Abra a Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 6, tá? O apóstolo Paulo vai fazer uma lista de pecados do presente século, dos tempos difíceis. Lembrar que essa lista, ela não é exaustiva, ela é descritiva. Tem outros pecados além desse, mas esse ele nomeia porque é parte do contexto, né? Mas a partir do verso 6, ele cita um exemplo bíblico de pessoas que viveram no presente século pecaminosamente, o que aconteceu com eles, tá? Então vamos lá, ó. Pois entre esses que querem viver de maneira aparentemente piedosa, mas são ímpios, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés,
Também estes resistem à verdade, ó. São pessoas que resistem ao quê? À verdade. Resistem mesmo. São homens de todos corrompidos, de todo, digo no singular, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Aí, se você for ler essa história lá no passado, no Antigo Testamento, você vai ver que o fim deles foi terrível. Aqui é outro exemplo, além daquele que eu citei agora há pouco. Tá? Então, infelizmente, isso pode acontecer. Então, o que é que Paulo quer? Voltando ao ponto. Que você saiba quem você era antes de Cristo. E aí ele vai tocar num ponto que é essencial para a igreja. E aqui eu quero relembrar os irmãos. Vocês lembram quais são as marcas da igreja? Quais são as marcas da igreja verdadeira? Pregação fiel da palavra. O que mais? Correta ministração dos sacramentos e exercício fiel da disciplina. Marcas da igreja. Agora, atributos. 4. Catolicidade, no sentido de ser universal. Em todo tempo, em todas as épocas, o povo que está em Cristo. Apostolicidade, o fundamento doutrinário. Santidade, pureza. E unidade. Paulo vai pegar esse último, unidade, e vai mostrar o seguinte: em Éfeso, a igreja foi formada por um povo que brigava, judeus e gentios. Então ele está dizendo: se você foi alcançado em Cristo nessa nova identidade, se você teve sua vida transformada, você era desse jeito, mas não é agora, a maior expressão de que você foi transformado será viver em comunhão com seu irmão. Agora ele olha para o lado e pergunta: quem é meu irmão? Ele disse: é o judeu. Aí o judeu olha para o outro: quem é meu irmão? É o gentio. Então, a partir de Efésios, por favor, volte lá, capítulo 2, do verso número 11, Efésios 2, de 11 a 22, a tônica é: quem é transformado, vive em comunhão, santa comunhão, porque tem o mesmo Deus, tem a mesma doutrina, tem a mesma fé, tem o mesmo batismo, tem o mesmo Espírito. Então tem que viver o quê? Em comunhão. Então, qual seria, à luz do texto, a evidência de que eu tenho uma nova vida? É viver em comunhão. E aí eu quero que você atente, por favor, para o verso 13. Veja aí, Efésios 2:13, eu vou ler a partir daí. Mas agora, em Cristo, agora em quem? Então você está com nova vida. Em Cristo Jesus. Se não estiver nele, isso não vale para você. Mas se você estiver, vale para você. Então agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, aqui ele está se referindo aos gentios, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Você estava longe, foi aproximado. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, quem são ambos? Judeus e gentios, fez o quê? Qual é o tópico aqui? Unidade. E ele prossegue: e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, o quê? Olha, isso aqui eu acho um versículo tão precioso para relacionamentos. Porque toda vez que você vê gente que não se fala, tem o que entre elas? Amizade? Tem o que? Inimizade. E se nós somos parte do mesmo corpo, se alguém se tornar meu inimigo, automaticamente se torna inimigo de quem também? De Cristo. Aí eu pergunto: irmãos podem ser inimigos? Ou eles não são irmãos, ou não entenderam o que é ser irmão. Então o apóstolo Paulo podia falar de tantas coisas, mas ele foi por Deus orientado para falar sobre unidade. E ele disse: olha, Cristo veio para derrubar esse muro de separação, então não pode ter inimizade. Está claro? Tem pergunta? Então você que tem inimizade com alguém, eu espero que você não tenha, e aqui vale da criancinha
até o mais velhinho, trate de resolver seu problema. Por quê? Porque senão você está em inimizade contra alguém que faz parte do corpo de Cristo. E isso quer dizer que você está em inimizade com o próprio Senhor dela. No que depender de vós, tende paz o quê? Com todos os nós. Então veja, ele diz quem eu sou, minha identidade. Me faz lembrar quem eu era e qual é a evidência maior sobre o meu ser em Cristo. Está claro? Se tiver vergonha de resolver, resolve em particular, tá? Ele pode ter vergonha, né? Vai em particular, vai em secreto. Pode, é verdade. É verdade. Se ela não souber, vai ter que aprender, né? Procura ajuda. Lembra, ó. Abra a Bíblia em Lucas. Deixa eu só achar aqui a parábola do filho pródigo. Lucas 16, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não. 19, não, 15. Lucas 15, obrigado. Andou perto, né? Andamos perto. Lucas 15, 11. Quando o filho brigou com o pai e saiu de casa, levando a herança do pai vivo, aqui vai uma lição para você: nunca queira se apropriar da herança de seu pai estando ele vivo, porque isso quer dizer que você quer ele morto. Tem gente que faz conta da herança do pai estando ele vivo. Por favor, não faça uma lástima dessa não, viu? Vocês estão rindo achando que isso não existe, não? Tem gente que mata o pai. Que isso não se nomeia entre nós, né? Mas esse jovem saiu de casa e quando ele foi voltar para casa, ele não sabia o que fazer, irmã Roseli. O que foi que ele fez? Ele treinou antes de ir. Treinou. Ele ficou confabulando: eu vou voltar para a casa de papai, não sei o que me espera, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer assim, ó. Vamos ver isso aí? Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Agora é o treinamento, ó. Levantar-me-ei, irei com meu pai, ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus o quê? E levantando-se foi. Ou seja, primeiro ele o quê? Treinou. Como é que eu vou chegar lá? Lembra de Jacó? Jacó saiu brigado com quem? Com Esaú. Mas Deus disse: meu filho, para você ser Israel, você tem que voltar para ajeitar a sua vida. Aqui vai uma lição preciosa para nós. Tem gente que quer ser Israel sem se reconciliar com Jacó, ou com Esaú. Isso quer dizer que ninguém vai andar com Cristo sem ajeitar a vida. Pensa bem nisso, tá? Então, para voltar para ser Israel, ele disse: meu filho, agora tem seu irmão. Como é que eu faço, Senhor? Aí Jacó teve uma estratégia: eu vou preparar uns presentes para o meu irmão. Está vendo? Ó, já é outro jeito, ó. Um ensaiou o que ia dizer, o outro disse o quê? Vou preparar um presente. Aí botou umas coisinhas boas lá, mandou levar, ainda com medo, né? E houve reconciliação. Então a Bíblia ensina como eu me aproximar de alguém que está oriçado, resistente. Porque no que depender de mim, eu tenho que procurar o quê? Ter paz. É possível que ele resiste e não queira? É, mas aquilo que me compete fazer, eu preciso fazer biblicamente embasado. Pode dobrar os meios, tá? Treino o que vai dizer e leva o presente. Tá bom? Só não deixe de procurar. Pois é, ó, esse problema na minha vida de orgulho, Deus começou a me tratar quando me ensinou uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quem ofendeu quem? Deus me ofendeu ou eu o ofendi? Responda.
eu ofendi o Senhor. Com o quê? Meu pecado. Ok? Então, quem tinha que ir, segundo esse padrão? Eu. Mas eu sou orgulhoso. Não tenho condições de ir. Quem veio? O ofendido desceu. Você quer maior exemplo de humildade? Eu não sou nem o ofendido. Eu fui o ofensor e sou orgulhoso. Imagina se eu fosse ofendido. Então olhe para Cristo, aprenda com Ele, peça a graça para Ele transformar seu coração e você ir. Tá bom? Ou então você fica com seu coração duro aí, sofrendo e fazendo outras pessoas sofrerem, porque vão sofrer por sua dureza. Quem está ao seu redor vai sofrer. Tá bom? Tá bom não, tá ruim, né? Se for assim, tá bom não, tá ruim. Tem mais uma coisa? Quem é? Alberto. Era? Passou? Ah, bom. Ok. Como é difícil, meu irmão, imitar a Cristo. Perfeito. Por isso que nós não somos chamados para uma vida fácil como cristãos. A vida de crente é difícil, irmão, porque todo dia você tem que mortificar a sua carne. Isso começa no relacionamento com minha esposa, dela comigo, o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, fique alerta. E cresça. Não fica o mesmo menino de sempre. Menino não sabe resolver problemas, cria problemas. Homens maduros passam por problemas, enfrentam problemas e pela graça de Deus resolvem problemas. Pensa nisso, tá? Então a gente não pode ficar como menino não, evitando as coisas. Trata, está com problema, diz, admite, no âmbito correto. Isso é amadurecimento cristão. Por isso que Paulo falou logo aqui: meu irmão, a questão é a seguinte: vocês são nova vida em Cristo, foram transformados, então vamos tratar logo de uma coisa essencial aqui para vocês caminharem. É unidade. Vocês têm que viver juntos. Não importa a origem de vocês. Todo mundo é pecador, redimido, e agora a gente tem que viver junto na sua família, que é a família de Deus. Diga, meu filho, você ia falar uma coisa, Roberto? Eu acho que desligou aí. Pastor? Isso, ok. Pastor, considerando 2 pontos. As várias passagens da Bíblia admoestando-nos no que concerne ao amor com os nossos irmãos. Perfeito. Ponto e vírgula. As várias passagens da Bíblia considerando, exigindo que nós suportemos uns aos outros em amor. Ponto e vírgula. Pastor, considerando a dinamicidade das relações dentro de uma igreja, especialmente à medida que ela vai crescendo, e a multiplicidade de pessoas com culturas diferentes, modos de criação diferentes, ponto e vírgula. É pecaminoso você não querer ter convivência com aquela pessoa, muito embora você não tenha raiva, você não tenha ódio, você não tenha nenhum, mas você, por ter uma cultura diferente, por ter um modo de pensar diferente, ou até por você verificar nela lampejos de caráter com os quais você não concorda, é pecaminoso você não querer ter convivência com ela, mesmo estando dentro do seio da igreja? Lógico. Meu dedo mínimo, os 2 quebraram. Eu bati no pé da cama. Foi feio, foi doloroso. Tentei sair para consertar e não deu certo. Não consegui dirigir. Voltei para alguém me levar. E ele não ficou bonito não, viu, meu irmão? Porque não fez cirurgia, não alinhou, então qualquer coisa quebra de novo. Sai do lugar. Se eu dissesse, rapaz, não estou gostando desse dedo, não está combinando com esse pé, não. Não quero conviver com ele. Vou tirá-lo. Vou esquecer dele aqui, vou dar um jeito de não ver mais. Ia funcionar? Não. Então a igreja é o corpo de pessoas diferentes. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé,
nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é braço. Tem até o orifício que espelha os dejetos, que é importante. Ou não é? Os médicos aqui já tiveram prisão de ventre? Constipação? Então até aquilo que a gente não gosta muito, que o cheiro não é bom, ele tem a sua importância. E eu tenho que conviver com ele. Agora, qual o tipo de trato que eu dou? Manter relações saudáveis em Cristo. Isso implica as coisas que eu vou falar, os momentos, mas manter relacionamento sempre. Agora, é possível que eu tenha maior proximidade com algumas partes do corpo do que de outras? Sim. E isso necessariamente não é um pecado. Por exemplo, Cristo tinha os seus discípulos e tinham 3 mais próximos. Ele estava pecando? Não. Agora, eu não posso evitar de ter afinidades maiores com uns do que com outros. Mas evitar relacionamento, não. Porque é todo mundo do mesmo corpo. É, boa pergunta, né? E quando a pessoa tenta se aproximar e não consegue? A gente se sente rejeitado. Não diga não. Já disse. O que fazer quando a pessoa resiste à comunhão? Fazer o mesmo que Cristo. Insiste em amor. Ele veio para os seus, e os seus não o quê? Receberam. Agora, é isso, vai orar, vai jejuar e vai tentar em amor. Não é desanimar, é tentar. Vou dizer uma coisa aqui, tá? Eu andei perguntando a algumas pessoas na igreja, o que é que te mantém aqui na igreja? Na pissarreira. Quantas pessoas você acha que respondeu que era a unidade entre os crentes? Então vocês estão aqui para aprender isso mesmo, ter unidade, relacionar-se. Se você é crente, né? Você vai querer ter relacionamento com o seu corpo. Então a pessoa fica aqui pela palavra, foi o top 5, né? Pela palavra, estrutura, estacionamento, né? Questão de segurança, mas comunhão mesmo. Assim, eu cheguei aqui, o povo me tratou bem, pouquíssimos. Isso não é algo que não seja estimulado, não, viu? Porque vocês são dioturnamente alertados sobre isso. Mas tem gente que termina o culto, ó, vai-se embora para casa, outros ficam sentados ali no celular, a pessoa passa do seu lado, você nem cumprimenta, não dá um bom dia. É sua responsabilidade, meu filho, eu dou, viu? Para todo mundo, só se eu não ver mesmo. Você tem que fazer isso. Seu dever, meu filho, é seu irmão em Cristo. Olha, só um detalhezinho, você vai ficar com essa pessoa a eternidade, a não ser que um dos dois não vá para o céu. Mas você vai ficar com ela a eternidade, você vai ter que olhar para ela a eternidade. Acho melhor você começar a aprender a conviver com ela aqui, viu? Porque ainda que aperfeiçoado de santidade, a gente não vai ter pecado, né? Mas só imaginando, vai ser difícil lá se livrar dela, vai ser como isso aí? Não vai ter como não. Então comece a viver com ela aqui, tá certo? Entenda, tem pessoas, irmãos, que você nem conhece, sabe o nome, e a igreja vai crescendo, e isso pode aumentando. Então, se aproxime mais. Diga, santo. Bom dia, vereador. Bom dia, filho. Gostaria só de reforçar o que o Alberto falou. Ele perguntou sobre a questão se é pecado. E você confirmou que é pecado. Sim. Mas eu gostaria de ressaltar também outros aspectos. Pois não. Por exemplo, eu devia guardar isso para mim, mas o que ele faz via a igreja presbiteriana? O universo de Cristo, por exemplo, você tem que ter autonomia, né? A comunhão é importante, é muito importante.
Mas o que é que diferencia uma igreja verdadeira de muitas outras? Cristo. E, por exemplo, o seu aspecto comportamental é relevante, é bom, mas é Cristo. Por exemplo, se vier para encontrar alguém para casar, se vier encontrar para fazer negócio, se vier encontrar para se relacionar, se vier encontrar uma igreja para se sentir bem apenas no aspecto humano, isso tudo vai desaparecer. Porque, por exemplo, você tem bom relacionamento, mas no dia que vários irmãos saírem, você vai sair? Então, por exemplo, a individualidade também é importante. O que é que faz você se centrar? Volto a repetir. O que é que me faz procurar a igreja presbiteriana? Além de uma pregação plena, são pessoas intelectuais, na sua, tranquilos. Por exemplo, você vai em algum outro lugar, você vê barbúdia, muita coisa, você encontra aqui silêncio, encontra ordenamento da palavra, encontra respeito a Cristo, encontra tudo aquilo que faz bem ao seu espírito, né? Você pode ser um homem rico, ter carro, ter posse, mas seu espírito está inquieto, você quer encontrar paz. Perfeito. Ok. Qual a base da minha fala? Abram aí João 17. Oração sacerdotal. Cristo pede ao Senhor, verso 17, que santifique os crentes. Ok? Então, santidade é uma marca da igreja, né? Um atributo da igreja. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, o cerne aqui até agora é o quê? Discípulos têm que ser santos. Cristo intercede por nós nesse sentido. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, palavra no centro. Agora, leia o verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, primeiro aspecto da unidade é de Deus conosco. Primeiro aspecto da unidade, essencial. Se você não tem união com Cristo, você não pode ser irmão do outro. Mas aí o texto prossegue dizendo o seguinte, ó, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o... Então, segundo aspecto, sendo um em Cristo, agora eu tenho que ser um com o meu irmão. Então é nesse sentido que eu digo que eu não posso estar em Cristo e não ter comunhão com o meu irmão. Eu tenho que ser um com ele, e ser um não é ser dois, é ser um, é unidade. Prosseguindo na leitura, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Qual unidade? A unidade com Deus e a unidade com o próximo, vertical e horizontal, né? Horizontal, vertical e horizontal nessa ordem. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste o quê? A mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, sejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ok? Então, nesse sentido que eu me referi, tá? Logicamente que a prioridade é a minha comunhão com Cristo, então eu vejo a igreja por causa de Cristo, mas uma vez que eu tenho comunhão com Cristo, eu sou lançado, invariavelmente, a ter comunhão com meu irmão. Não tenho como fugir dessa realidade. E se eu evito isto, estarei então incorrendo em pecado. Tá bom? Ok? Última coisa por hoje, para a gente finalizar. Final de ano, né, irmãos? Vamos lá, a última, para não deixar isso sem bater. Vamos voltar para Efésios? Meu diácono, se quiser deixar esse povo entrar, entre, que eles vão ouvir. Pode deixar eles entrarem, tá? Para não ficar aí fora em pé. Entre, Podem entrar, entrem, sentem de mansinho. Todos com cuidado. Isso. Abra sua Bíblia agora em Efésios 3. Então, ele mostrou qual a minha origem, mostrou que mudança eu tive. Agora ele vai dizer uma última coisa. É que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Então, a igreja ela se torna, uma vez que ela foi salva pelo Senhor e está sendo transformada,
um instrumento nas mãos de Deus para essa transformação, tá bom? Então veja aí Efésios 3:10, ok? Abrir aí, Efésios 3:10, o que é dito? Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares. Pronto, então veja bem, o que é que ele está dizendo aqui? A terminologia multiforme é como se fosse um arco-íris. Vocês apreciam ver arco-íris? Né? Infelizmente, esse símbolo da aliança foi tomado, né, para um uso indevido. Originalmente, é o símbolo da aliança da preservação que Deus fez com Noé, representativamente. Tá bom? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Quando alguém olha para a igreja, ele vai ver essa multiforme cor e ao mesmo tempo harmoniosa. Você olha para o arco-íris, você não vê cores definidas, mas não há uma harmonia naquela cartela de cores, aquela paleta de cores, não é? Não tem uma harmonia. Tanto é que se você pega aqui chama coleção, né? A coleção dos meninos, e você organizar de uma forma diferente, você não tem uma harmonia, mas se você pegar e for botando as cores dentro da gradação, seguindo a do arco-íris, você vai ver que existe uma harmonia. Então essa figura mostra para mim e para você o quê? Que a despeito da diversidade de cores, e mais uma vez eu estou usando o termo diversidade no seu sentido original, e não na ressignificação que tomou hoje, tá? Diferentes cores, há uma harmonia. Então quando as pessoas olham para a igreja, vai ver o douto e o indouto convivendo bem, com respeito um para o outro, tá? O pobre e o rico convivendo bem, o latino e o asiático convivendo bem, aquele que tem muito tempo na fé e aquele que não tem tanto tempo na fé, convivendo bem. De modo que quando isso acontece, aí ele usa a expressão aí, ó, principados e o quê? Em quais lugares? Celestiais. Preste bem atenção nessa expressãozinha aqui, tá? Lugares celestiais. Alguns olham para isso e dizem assim, tá vendo? Até os diabos sabem quem é a igreja, os demônios. Não, a expressão que Paulo está usando é: os anjos que não caíram veem a beleza da igreja e Deus é glorificado com isso. Pastor, por que os anjos caídos não podem entrar aqui? Porque tu já viu o anjo caído reconhecer beleza de igreja? O anjo caído quer a destruição da igreja. Então ele está dizendo, ó, nas regiões celestes, os anjos bons, os que não caíram, que foram preservados do seu estado natural, eles veem a beleza da igreja e Deus é glorificado com isso. E qual é a beleza? É de ter tanta gente diferente e sendo um quê? Um só corpo. É por meio disso então que a igreja vai agir neste mundo, levando o nome de Cristo Jesus. Ficou claro? Entendeu? Então qual é o meu papel e o seu papel a partir disso? É entender essa multiformidade, a diferença que há entre um e outro, em vários sentidos, mas entender que nisso está a beleza de ser igreja, da gente poder conviver juntos, porque Deus age em mim, age em você, e nos conforma a todos ao caráter de Cristo Jesus. Entenderam? Assim sendo, você vai ter este privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Tá bom? Aí, irmãos, por favor, volte seus olhos aí para o verso 14 do capítulo 3, a gente está terminando agora. Por esta causa, me põe de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então a igreja é considerada como o quê? Uma família.
Fulano é seu parente? É. Como que ele é meu parente se não nasceu da mamãe e do papai? É porque ele é seu parente em Cristo. O vínculo que ele tem com você é mais forte do que o sanguíneo. Sabia disso? Ou não? Se não sabia, fique sabendo. O vínculo que você tem com uma pessoa que é regenerada é mais forte do que o sanguíneo. Só é pensar, no céu toda a sua família vai estar na igreja? Queremos que assim seja. Mas temos essa garantia? Não. Mas todos pelos quais Cristo morreu estarão lá? E vai ter gente que não é do seu sangue? Com quem você vai ver a eternidade. Então o vínculo espiritual é mais forte do que o sanguíneo, em termos da sua eternidade, certo? Beleza? Então ele diz, olha, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem o quê? Interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arregados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender o que você precisa compreender como crente. Qual é a largura, qual é o comprimento e qual o quê? A altura e a profundidade de quê, meu povo? Do amor que Deus tem por nós. Amor esse que eu preciso ter por quem? Pelo meu irmão. Quando a igreja vive assim, a gente vai ouvir aquilo que Lucas registrou em Atos, que quando as pessoas olhavam para a igreja e via como aquele povo se relacionava em meio de perseguição, de pobreza, ajudando um ao outro, orando, aí dizia assim, vejam só como eles se o quê? Se o quê? Amam. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero tanto que as pessoas olhem para nós aqui e digam isso. Por que eu vou para aquela igreja? Porque lá a verdade é pregada e o povo se ama. Mas se você falar mal do seu irmão, você não se ama. Se você rejeita falar com ele, você não está dando prova desse amor. Você despreza ele, você está dando prova desse amor. Então talvez a gente precise aprender uma grande lição, que é aprender a amar. Eu espero em Deus que Deus me dê só um aqui essa manhã. Só um que entenda isso e queira viver dessa forma. Se tiver um só, já vai fazer diferença. Grande diferença. Se vier mais, bendito seja o Senhor, mas se me der só um, será a grande diferença. Entenderam? Domingo que vem, nós vamos para a segunda parte da carta, que é a seguinte: se eu sou igreja, como é que eu devo viver como igreja? Tá bom? Sou igreja, conheci minha natureza, conheci de onde eu vim, conheci o que é que Deus quer como igreja, que eu seja essa multiforme sabedoria de Deus expressa, mas como é que eu vou viver? E assim glorificaremos a Deus, tá bom?